Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. É com muita alegria que agora te dou também as novas boas-vindas para a aula 21, que hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que eu estava até inclusive ansioso para poder falar isso, né, desse tema, que é o discernimento dos espíritos. Né? Então, e é muito urgente esse dom. Nesses últimos tempos que nós estamos travando e vivenciando, se faz muito urgente o uso desse dom, desse carisma. Então, é um dom do Espírito Santo, né? É uma habilidade ou a capacidade dada por Deus de reconhecer a identidade de muitas coisas, né, que nos cercam. Por exemplo, a personalidade, a condição, por exemplo, o discernimento dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações ou atividades. Esse dom é essencial à Igreja e é geralmente concedido aos pastores do rebanho de Deus e aos que estão em posição de guardar e guiar os santos. Por exemplo, Jesus ele usou esse dom, esse carisma muito forte. Ele vai dizer que o dom é um dom do Espírito Santo, né? Do qual uma pessoa percebe de forma intuitiva quais espíritos estão agindo naquele lugar. Se é de Deus, se é o homem, se é o mal. Esse discernimento ele é uma habilidade de poder conhecer a realidade daquilo que está acontecendo, se é bom ou não, e para ter ações assertivas, né, em cima de determinadas situações. É um dom que abre os nossos olhos para o mundo espiritual. Né? Ele é a luz sobrenatural que nos guia para onde as coisas precisam caminhar. Então, dentro do discernimento, tem a origem, né, do latim discernere, que significa separar, distinguir ou decidir. O termo é formado pela junção do prefixo dis, indicando a separação ou distinção do verbo cernere, que significa peneirar, distinguir, separar. Assim, o discernimento refere-se à capacidade de fazer distinções e avaliar com critério juízos e tomar decisões sensatas. Em resumo, a etimologia do discernimento revela sua conexão com a ideia de separar, de distinguir por extensão, julgar e decidir com clareza e precisão. Então, ela vem com esse distinguir, né, separar, peneirar, filtrar as coisas. Existem dois aspectos, né, do discernimento. Mas antes, eu queria colocar 3 tipos de discernimento, que o primeiro deles é o discernimento reflexivo, que é o bom senso das coisas, né? É o discernimento natural, poderíamos dizer assim, pela inteligência, pelo raciocínio lógico, por exemplo. Eu não preciso conhecer a Bíblia ou conhecer a Deus para que se eu colocar a mão no fogo, eu vou queimar meu dedo. É natural. Eu não preciso ser tão inteligente que quando eu estou com fome, eu preciso comer alguma coisa. Né? Então, isso é o discernimento natural. O terceiro, né, que parte do raciocínio humano da coisa, da lógica, né, de tudo que existe. O segundo tipo é o tipo doutrinal, que está dentro da Sagrada Escritura, do magistério da Igreja e da Sagrada Tradição dos Apóstolos, né? Então, é algo que se desenvolve. Jesus ele indica que pelos frutos conhecereis a árvore, né? Mateus 7, 16 a 20. E aí, quando surgem os falsos profetas, nós precisamos de ter o discernimento doutrinal para ver se aqueles falsos profetas, por exemplo, estão, né, dentro da verdade ou não. Como que a gente sabe que alguém é um falso profeta, que alguém vai contra a verdade? Quando a gente tem conhecimento doutrinal, o conhecimento doutrinal do Sagrado Magistério e da Sagrada Escritura.
E o terceiro tipo de discernimento é a capacidade, é o carismático, o discernimento carismático. Então, o primeiro é o bom senso, né, que é o uso natural. O segundo é o doutrinal, que vem do magistério, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. E o terceiro é o dom carismático, né, que é o Espírito Santo que dá para distinguir interiormente, por um movimento do Espírito, qual espécie de Espírito está agindo naquele lugar. Para quê? Para se sempre gerar frutos bons, né? O discernimento do Espírito Dom, ele é dado para resolver problemas, para nos dar a direção precisa, para sempre em favor ao bem. Então, ela aumenta a margem de acerto nas decisões que precisam ser tomadas, ela permite a descoberta, e aí entra já dentro dos dois aspectos da vontade de Deus. Nós falamos de 3 tipos, que é o natural, o doutrinal e o carismático. Mas existem 2 tipos, que é o discernimento dos espíritos, que é esse para saber qual espírito que está agindo, e o discernimento da vontade de Deus. Então, e por que precisamos desses dons? Porque estamos no caminho em busca de Deus no céu. Não precisaremos mais dele quando chegarmos lá. Então, enquanto nós estamos nessa busca, nós precisamos desses dons para tomar decisões assertivas, para que o nosso comportamento seja assertivo, para que a gente seja luz nos lugares. Então, esse dom ele nos ajuda, portanto, a conhecer o espírito, né? Qual que é aquele espírito que está animando determinada situação, né? O que movimenta aquilo? Se provém de Deus ou por meio de seus anjos e os seus mensageiros, se tem origem na mente humana, por exemplo, e se ela pode estar sã ou não, se ela está doente ou desequilibrada, ou alterada, ou fantasiosa. Então, ele entra nesse aspecto humano também. E a terceira se vem dos espíritos maus, por exemplo, do demônio ou das influências maléficas, né? Então, por que nos escandalizarmos com certos tipos de profecias, de proclamações? Porque muitas pessoas não procuram esse dom, às vezes não conhecem, e aí às vezes fazem uma salada de deuses, né? Porque muitas pessoas estão aí entrando, achando que tudo é Deus, porque eu posso ir lá abraçar a árvore, que a árvore é Deus. Eu posso abraçar uma pedra, que a pedra é Deus. Ali tem Deus é um tipo de Deus. Eu considero um objeto, um Deus, o sol é Deus. Então, vai fazendo essa salada de deuses. Eu acredito no que eu quero, tudo é energia, mas essa energia que não é energia espiritual cristã, mas uma energia assim, do misticismo mesmo, do sincretismo religioso. Então, o discernimento dos espíritos ele vem para poder a gente separar algumas coisas, né? Então, ele está intrinsecamente ligado à virtude da prudência. Ele é considerado um dos seus atos principais, é a capacidade de julgar corretamente as situações, avaliando tanto as ações próprias quanto as alheias, à luz da razão e da fé, com o objetivo de alcançar o bem e evitar o mal. Então, o objetivo prior do discernimento dos espíritos é sempre levar o bem. O discernimento dos espíritos, ou o discernimento dom, de uma forma geral, o uso do discernimento, ele sempre vai ser para promover a felicidade, o bem e a paz e a ordem. Então, e dentro desses 2 aspectos, né, para discernir a vontade de Deus e o discernimento dos espíritos, qual o espírito que anima ali. E para esses 2 aspectos existem esses 3 tipos, a ordem natural, a ordem doutrinal e a ordem que nós falamos aqui, que é o dom carismático. Então, diante desses 2 aspectos, o discernimento dos espíritos e da vontade de Deus é uma coisa só. E dentro dele nós temos esses 3 conhecimentos que afinam esse dom do discernimento. Então, caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Como ter discernimento todos os dias? Como saber o que vem de Deus? Quando precisa ser tomado, por exemplo, uma decisão ou entender as coisas. Você só precisa usar esse dom quando você precisa escolher, tomar decisão, fazer uma escolha,
esse dom é necessário resolver um problema, tá num caos, como que a gente vai levar paz para aquele lugar? Então Deus, por exemplo, ele fala na missa, na liturgia diária, na mensagem inesperada de alguém que lembrou de você, através de uma música. Muitas vezes Jesus ele vem disfarçado para nós. Então a Virgem Maria ela é mestra do discernimento, ela fala pouco, mas ouve, né, muito e preserva no coração. Lucas 2,19. As 3 atitudes de Nossa Senhora: falar pouco, ouvir muito e preservar no coração. E as poucas vezes que ela fala, ela deixa marca. Por exemplo, o Evangelho de João há uma frase muito curta pronunciada por Maria, e que é a exortação para os cristãos de todos os tempos: fazei tudo o que ele vos disser. É curioso. Certa vez ouvi uma senhora muito boa, muito piedosa, não tinha estudado teologia, era muito simples, e disse-me: o Senhor sabe qual é o gesto que Nossa Senhora faz sempre? Não sei. Acaricia e te chama. Não, o gesto faz Nossa Senhora este, indica com o dedo, e não entendi, perguntei: o que significa? A idosa respondeu: ela indica sempre a Jesus, isto é bonito. Nossa Senhora nada detém para si, ela indica que Jesus, ele sempre faz o bem, né? Fazer o que Jesus nos disser. Assim a Nossa Senhora Maria sabe que o Senhor fala de coração a cada um e pede para traduzir isto em palavras e ações e escolhas. Ela soube fazê-lo bem mais do que ninguém e, com efeito, está presente nos momentos fundamentais da vida de Jesus, especialmente na hora suprema da morte na cruz. Então, a voz do Senhor ela pode sempre ser reconhecida. Nossa Senhora ela sempre está apontando para Jesus. Nossa Senhora ela sempre está apontando para Jesus. Uma voz pode ser sempre conhecida. Ela tem um estilo único. É uma voz pacífica que encoraja e tranquiliza nas dificuldades. Então a voz do discernimento dos espíritos, aquilo que é de Deus, sempre vai levar paz. E uma forma de você discernir qual que é a vontade de Deus, como que, se é Deus ou não agindo, é se aquele momento, aquela situação está causando paz ou não. É por isso que nós precisamos começar a discernir tudo na nossa vida, tudo que fazemos, porque o discernimento nos ajuda a nos colocar dentro da vontade de Deus. E como nós estamos falando, fazer a vontade de Deus é caminho de céu, de santidade e de felicidade plena. Então, o Evangelho nos recorda, né? Não temas. Que linda esta palavra do Anjo Maria, não tenhas medo. Precisamente o estilo do Senhor, não temais. Repete a nós hoje, não temais. Se confiarmos na sua palavra, desempenharemos bem o jogo. Olha que lindo isso. Então, o jogo da vida, né? E poderemos ajudar aos outros, como o Salmo vai dizer: sua palavra é lâmpada para os nossos passos, luz para o nosso caminho. O que ajuda a ter o discernimento dos espíritos? O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da Sagrada Tradição, o conhecimento da Sagrada Escritura, da vida de oração, da escuta de Deus, da vida de intimidade com o nosso Senhor. Então, o discernimento dos espíritos, né, ele vem para poder ser a luz de direção para os passos de cada homem e de cada mulher. Então, Jesus ele usou esse dom, né? Tudo é permitido, por exemplo, fazer o bem no dia de sábado. Na primeira predição de sua paixão, ele repreendeu Pedro, dizendo que os sentimentos dele não eram os de Deus, mas os dos homens. Qual dom que Jesus usou para falar, inclusive o vai de retro, que vem em cima dessa passagem de Pedro, né? É o dom do discernimento que revelou a Jesus ali qual espírito estava agindo no coração de Pedro. Na discussão sobre a ressurreição com os saduceus que negavam Jesus, ele orientou: errais não compreendendo as Escrituras e o poder de Deus. Está no Evangelho de Mateus 22, 29 e Marcos 12, 24. No caso, por exemplo, do cego de nascença, Jesus ele não atribuiu a cegueira nem aos pais, nem ao próprio homem cego, como perguntavam os discípulos, mas ele discerniu como ocasião da manifestação a glória de Deus. João 9, 1, seguintes.
Então, olha como que Jesus ele não feriu a alma. Imagina para o cego ouvir de Jesus que ele é cego por causa do pecado dos pais. Que ele é cego porque ele nasceu mesmo para ser amaldiçoado. Não, mas tinha como fim o quê? A glória de Deus. Então o dom do discernimento, ele sempre visa a glória do Senhor. Então, diante dessa atitude, Tiago e João, pedindo fogo do céu para consumir os samaritanos que lhes negavam pousada, Jesus orientou: não sabeis qual espírito vos anima? O Filho do Homem não veio para perdê-los, mas para salvá-los. Em Gênesis 3,17, Eva não parou para discernir a proposta que a serpente lhe dava, se era coisa de Deus ou não. Ela não usou. 2 Samuel 11, de 1 a 17, Davi criou por falta de discernimento situações desastrosas para ele e para os outros, quando ele pecou. Então, como fazer um discernimento? Não existe uma receita, não é 1 mais 1 é igual a 2. Ela é um processo, ela é um dom. Primeiro precisa ser pedido ao Senhor e esse dom ele pode ser desenvolvido a partir do conhecimento, a partir do aumento intelectual da Sagrada Escritura, através de jejum, porque o jejum também ele abre a nossa alma para o entendimento espiritual, da vida de oração, da perseverança dos sacramentos e principalmente na obediência à Santa Igreja. Isso é muito importante. Uma maneira corretíssima de sabermos se algo vem da vontade de Deus, do inimigo ou de nós próprios é a palavra de Deus. Muitas vezes o discernimento dos espíritos não temos tempo nem de raciocinar. Daí essa palavra, então, ela precisa ser enraizada em nós, que faça parte já do nosso espírito. Por exemplo, eu quero... O Senhor está... eu queria que vocês abrissem. Vem uma passagem aqui na Bíblia, no livro de... no livro da Carta de João, no capítulo 18. Existe Carta de João 1, capítulo 18? Não existe. Então, assim, tem que ter muito discernimento. Então, por exemplo, a Carta de São Judas Tadeu, que ela é um capítulo só, praticamente, a pessoa vai falar, no capítulo 135 da Carta de São Judas Tadeu, vai ter esse capítulo lá? Não vai ter. Então tem que ter. Se a pessoa não conhece, como que o Espírito Santo vai ter matéria-prima? Então, quanto mais conhecimento você vai tendo a respeito de Deus, da fé, da doutrina, da sagrada tradição, mais o Espírito Santo ele vai tendo matéria-prima e você, com as leis do reino, você vai conseguindo resolver situações, levar paz e levar ordem para os momentos que é necessário. Então a primeira coisa que você precisa fazer é pedir com fé ao Espírito Santo, pedir esse dom e acolhê-lo no coração e ir aos poucos analisando. E é um processo, quanto mais você for exercendo esse dom, olha gente, eu acho que isso não é de Deus não, hein? Gente, então a palavra de Deus vai falar que a gente não pode matar o irmãozinho. Gente, a palavra de Deus está dizendo que, a carta de Tiago vai falar que a língua está entre os membros do corpo, inflamado pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Olha o pecado da língua. Gente, a gente está falando demais. Se permitir falar mal dos outros, por exemplo, isso não é de Deus. Isso já é o dom do discernimento pelo conhecimento. E aos poucos, você ouvindo a voz de Deus, quanto mais você ouvir a Deus, mais você vai entender quando Deus falar. Então, Jesus ele ensina a vigiar, e a vigilância ela é uma forma também de ajudar o dom do discernimento, por exemplo, dos espíritos, né? Então, pelos fenômenos naturais, pelos fenômenos espirituais, o discernimento dos espíritos é um dom que por muitos não é trabalhado. É por isso que tem muita gente fazendo escolha errada, é por isso que tem muita gente fazendo besteira. Então, enquanto carisma, resumindo, o carisma do discernimento dos espíritos é um dos mais necessários a quem coordena situações. Se você é um cargo de líder, né? Se você coordena alguma coisa, se você é chefe, se você é pai, se você é mãe, se você exerce autoridade sobre alguém, você precisa ter o dom do discernimento, né? Então, o dom do Espírito Santo, através dos quais uma pessoa percebe intuitiva e instantaneamente quais espíritos estão operantes, né, através de palavra, ação, situação ou pessoa, se é santo, demoníaco, humano ou a mistura de todos eles. Os tipos são o reflexivo, que é o bom senso, doutrinal e o carismático. Então a utilidade dele aumenta a margem de acerto em tudo que se faz,
permite a descoberta da vontade de Deus revelada por meio de outros carismas. É um dom precioso para quem exerce todas as funções, principalmente de coordenação, pregação, animação, direção, que se você faz o bem de alguma forma. Jesus, ele usa esse dom para encontrar a orientação correta em certas situações. Quando perguntaram para ele, Jesus, é justo pagar imposto? Aí ele fala, de quem que é a moeda? Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então isso também é uma forma da gente conhecer, né? E como que faz para ter o discernimento nesse resumo? Não existe receita, pois o discernimento dos espíritos é um dom. Então, pedir com fé esse dom, se permitir ser usado por Deus. Jesus, ele sempre ensinou, né, que pedir e vos será dado. Então, que você possa pedir esse dom e usá-lo com sabedoria, que você desperte, porque para que você não quebre a cara, para que você não faça a escolha errada e para que a sua alma encontre o caminho da paz e da felicidade. Que o Senhor ilumine o meu coração e o teu coração e que o Espírito Santo possa nos encher com esses dons. E como propósito, no final dessa aula, peça ao Senhor que derrame sobre você o dom do discernimento dos Espíritos, para saber se é de Deus ou não é, e para discernir qual que é a vontade de Deus a vosso respeito. E nós sabemos que é a vossa santificação. Deus abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima aula.